Olá, amiga costureira e amigos costureiros, porque eu sei que tem homens costureiros chegando por aqui também, então sejam bem-vindos. Hoje no vídeo nós vamos aprender a costurar a nossa saia reta. Aqui no canal eu já mostrei a modelagem e o corte dessa saia e no vídeo de hoje nós vamos costurar. A saia reta é uma peça clássica e atemporal no guarda-roupa feminino, então você não pode perder esse vídeo. Mas antes de começarmos a costura da nossa saia, deixa eu me apresentar. Se você é novo aqui, prazer, eu me chamo Egli e esse canal é feito para a gente conversar um pouco a respeito de costura, modelagem e moda. Então, se você gosta desses assuntos, já seja muito bem-vindo aqui no canal, se inscreve para não perder nenhum vídeo. Mas chega de blá blá blá, bora logo para a costura da saia, bora lá. Vamos começar a costura da saia pelas pences, então nós já temos as pences marcadas na nossa saia. Nós vamos juntar, unir para fazer a pence, alfinetar. Se você quiser, você pode alinhavar e depois nós vamos passar na máquina. Nós vamos começar a costura com um retrocesso aqui no começo, mas no final da pence não dá um retrocesso. A gente vai deixar uma sobra de linha para fazer o acabamento aqui no final com pontinhos à mão, porque se a gente der um retrocesso aqui é perigoso ficar enrugada e a nossa pence ela tem que terminar bem fininha para ficar bem bonita. Então no começo você dá o retrocesso e no final não, só costurar a sua pence. Aqui tá a nossa pence, eu já coloquei até a ponta da linha aqui, ó, os dois fios que sobraram no final da pence, que a gente não deu retrocesso, já coloquei na agulha e nós vamos fazer uns pontinhos à mão para finalizar aqui, ó. Então é só passar as duas pontas, aí você dá uns 2 ou 3 pontinhos e depois reforça passando por dentro assim, ó. Se você não sabe fazer os pontos à mão, aqui no canal já tem um vídeo ensinando alguns pontos à mão que são muito importantes. Depois é só você cortar o que sobrar aqui da linha. Aí você faz isso nas duas pences. Então vamos passar agora a nossa pence para ficar mais bonitinha e assentada. Então nós vamos tomar cuidado. Primeiro a gente passa pelo lado do avesso e a gente vai sempre deitar a nossa pence para a lateral da nossa peça. Aqui eu tô usando uma almofada de alfaiate, se vocês quiserem depois eu ensino pra vocês como fazer. E aí você passa o seu ferro, verifica a temperatura se tá certa para o tecido que você tá usando aí. Então do lado avesso a gente pode passar assim, e aí quando for passar pelo lado direito, é sempre importante colocar um tecido por cima pra não queimar o tecido da sua saia, da sua roupa que você tá fazendo. Então coloca aqui, eu tô colocando uma fraldinha, mas você pode colocar um pedaço de tricô também. E aí fica passadinha a nossa pence, faz isso com as duas pences. Agora vamos para a parte mais temida pelas costureiras iniciantes, que é colocar o zíper, ainda mais o zíper invisível. Então o que nós vamos fazer? Aqui tá meu zíper, as duas partes da saia já estão aqui, aqui ela tá do avesso, mas como vocês podem ver, ela tá dobrada aqui, porque eu já vinquei marcando a parte que era para colocar o zíper. Então eu tinha deixado uma marcação de 2 centímetros aqui, e aí eu vinquei com o ferro para facilitar a marcação. Pega o zíper, aproximadamente da cor da sua roupa. Aqui é a parte de dentro do zíper, e esse daqui, que fica o cursor pendurado, é a parte de fora. Então a gente vai colocar nosso zíper assim, já que esse é o avesso da nossa saia. Eu vou abrir para facilitar, e aqui você vai ver que tem o terminal, o acabamento do zíper, e essa parte nós vamos colocar bem próximo aqui ao final do nosso tecido, e vamos seguir essa mesma marcação que a gente já fez. Vamos alfinetar, então você só alfineta essa parte, não vai alfinetar a parte daqui porque a gente não vai costurar essa parte. Então você alfineta no tecido assim, olha, vai alfinetando e depois a gente vai alinhavar para não correr o risco do zíper sair do lugar. Agora vamos para a parte mais desafiadora. Esse lado aqui eu já alinhavei, já coloquei o alfinete, mas agora os dois lados precisam
ficar certinhos, né? Embora aqui não tenha uma estampa, mas a gente precisa deixar os dois lados certos, né? Não pode ficar um lado do zíper pra cima e outro pra baixo. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou aqui por baixo. Então, eu vou alinhar o tecido aqui por baixo. E aí, eu vou subindo com bastante cuidado. Ele tem que estar bem alinhadinho aqui embaixo. E eu vou marcar na parte de cima, aqui no meu zíper, né? No final do zíper, onde eu quero que acabe a costura, mais ou menos. Então, eu marco no zíper e no tecido, que é para ficar mais fácil. E agora, eu vou abrir aqui o meu zíper e vou colocar, então, a outra parte aqui por cima também. E aí eu vou alinhar tanto aqui em cima, igual eu fiz com do outro lado, né? O acabamento do zíper bem alinhado aqui ao tecido. E vou tentar alinhar também essas marcações que eu fiz aqui embaixo. Pode ser que de primeira não dê certo, você precise desmanchar. Por isso que é legal você alinhavar, porque aí você vê se ficou bom. Se não deu certo, você desmancha e faz de novo. Pronto. É só ir com bastante calma, que no final dá certo. Agora, nós vamos fechar o nosso zíper para ver se aqui em cima tá batendo, se tá certinho. Então, eu ainda não alinhavei desse lado. Então, a gente vira e vamos fechar o zíper. Um lado tá alfinetado e alinhavado e o outro tá só alfinetado. Vamos fechar aqui o nosso zíper. Aí, quando você juntar, ele tem que bater certinho. Como não tá com acabamento, fica mais difícil, mas ele tem que bater os dois tecidos certinho. Agora eu vou alinhavar esse lado e nós vamos para a máquina costurar. E eu vou dar uma outra dica lá na máquina, que é sobre o pezinho calcador que nós vamos usar aqui. Então, primeira coisa, vamos trocar o nosso pezinho calcador, né? Esse pezinho aqui, que é o pezinho comum, nós vamos trocar por esse pezinho aqui, que é o pezinho de zíper invisível. Esse meu é de plástico, mas tem também de metal, então nós vamos trocar. No caso aqui, ó, ele é parafusado, então eu tenho que tirar esse parafuso aqui da lateral do pezinho calcador. Quando você desparafusa ele, o pezinho calcador, ele já vai cair ali, naturalmente, tá vendo? Então, você tira toda essa parte, coloca esse outro aqui. Vamos tirar o parafuso inteiro para facilitar, porque esse pezinho calcador aqui é diferente. Então, coloca ele aqui, encaixa bem certinho. Eu encaixo ele aqui e aí eu vejo onde encaixa o parafuso. Como ele é de plástico, ele já é bem mais firme. Aí eu encaixo o parafuso aqui para depois eu parafusar. Deixa bem firme, né, para o nosso pezinho não soltar na hora que a gente estiver costurando. E eu gosto de baixar a agulha e tentar pegar aqui por baixo a minha linha. Eu gosto que a linha ela fique por baixo do pé calcador. Aí eu levanto a agulha novamente e nós vamos costurar o nosso zíper agora. Agora a gente coloca aqui a parte do zíper já alinhavada. Aqui, olha, você vai ver que no pezinho calcador tem duas entradas, né? Uma para você costurar o lado direito e outra para costurar o lado esquerdo do zíper. Então a gente coloca aqui. Esse daqui vai costurar esse lado aqui. Então a gente vai encaixar os dentinhos aqui embaixo. E como é que eu costumo fazer? Eu costumo dar uma ajudadinha, né? Colocando pro lado aqui, ó, com o dedo mesmo. Não sei se dá pra vocês verem, mas eu dou uma forçada aqui com o dedo. E aí eu baixo o pezinho calcador ali atrás e ele encaixa. Olha lá, fica encaixadinho, certinho. Aí é você só costurar, dando um retrocesso no começo e um retrocesso no final. Só toma cuidado para a agulha não bater nos dentinhos, senão depois o seu zíper não vai fechar. E conforme eu vou costurando, eu vou fazendo essa abertura assim, ó, para ajudar também o pezinho calcador. E aqui você dá retrocesso novamente.
Já costurei o zíper e antes da gente fechar essa parte aqui, ó, de baixo da saia, eu costumo fechar aqui e conferir para ver se o zíper está pregado certinho do jeito que eu quero. Eu nem tirei os alinhavos aqui do lado do avesso para conferir primeiro e depois eu tiro o alinhavo. Então você fecha o seu zíper e vê se ele ficou do jeito que você pretendia, né? Que você quer que ele fique. Então eu vejo que ele ficou certinho, olha aqui em cima também ficou certinho. Então agora a gente vai fazer o que? Alfinetar essa parte aqui. É só você virar a sua saia assim. E ela já tá marcada aqui, né? Então é só a gente pegar e alfinetar daqui para baixo e passar uma costura reta. Vou tirar esses alinhavos aqui porque ele vai facilitar para eu fazer a costura. E como é que você vai fazer essa costura? Você tem que fazer ela bem rente com essa costura do zíper aqui onde você terminou. Bem aqui tem o final da minha costura do zíper. Então eu tenho que fazer a outra costura para ir até o final da minha saia. Eu tenho que tentar fazer ela o mais rente que eu conseguir aqui perto dessa. Para costurar aqui, ó, no final, eu já troquei o pezinho calcador pelo pezinho comum. Eu pego essa parte aqui, a ponta final do zíper aqui, ó, e empurro para fora, né, pra gente tomar cuidado para não costurar ela. E tento costurar o mais rente possível daquela outra costura, que é a costura do zíper. Então toma bastante cuidado para não pegar nenhuma parte do zíper, né? Tem que pegar só no tecido e aí a gente costura até o final da nossa saia. Eu costumo baixar a agulha primeiro, porque eu acho que fica mais fácil pegar só no tecido e não pegar no zíper. E agora eu baixo o pezinho calcador e começo a costura. Se não der para fazer o retrocesso, não tem problema, porque a gente pode fazer o retrocesso à mão depois. Então aqui, olha, no comecinho da costura eu não fiz o retrocesso. E aí essa linha que sobra aqui a gente não corta. Eu vou passar uma perninha pro outro lado, né, pra ficar as duas perninhas juntas da linha. E eu passo as duas dentro da agulha e faço o mesmo acabamento à mão que nós fizemos no final da nossa pence. Agora você verifica se aqui no finalzinho, ó, do seu zíper invisível ficou bem feito, como é que tá até o final. E nós vamos fazer o quê? Vamos no ferro abrir essas costuras no ferro. Então a gente vai passar ali para essa costura ficar aberta. Agora que já assentei todas as costuras, ficou certinho, o que nós vamos fazer é o acabamento. Se você quiser, você pode fazer o acabamento em zigue-zague na sua máquina doméstica, tanto nas laterais como aqui no zíper, né? Nessa parte aqui que fica do zíper, você pode fazer o acabamento de zigue-zague ou na overlock, se você quiser. Eu vou fazer o acabamento com viés, porque é o acabamento que eu acho mais bonito e realmente valoriza muito a sua peça. Então eu vou colocar o viés tanto aqui nessa lateral para fazer o acabamento, como na lateral da minha saia na parte das costas, e também vou fazer isso também na parte da frente, colocar o viés aqui na lateral, para depois a gente unir a parte da frente com a parte das costas. Então essa é a parte um pouco mais trabalhosa, mas que também vai valorizar, porque a parte interna da sua peça vai ficar com um acabamento impecável. Então eu vou começar colocando primeiro pela parte do zíper, né? Então eu abri aqui o zíper, deixa eu virar aqui a minha saia. E nós vamos colocar o viés primeiro nessa parte aqui, olha. Então nós vamos colocar aqui. Então você pega seu viés e vai colocando. Tem várias formas de você colocar viés. Essa aqui é a forma que eu gosto de colocar, porque aí fica uma costura só. Que é você pegar o seu viés e faz como se fosse um sanduíche. E aí vai colocar aqui no meio o zíper. E nós vamos fazer o quê? Alfineta primeiro, alinhava e depois a gente costura.
Para costurar aqui o viés, eu vou colocar a minha agulha mais para a esquerda. Assim ela vai costurar mais na beiradinha do viés. Então nós vamos costurar o viés nas laterais do zíper e depois nas laterais da saia, na parte da frente e das costas. Pronto, pessoal, já costurei aqui o viés nas laterais também e já costurei também na parte da frente. Agora nós vamos unir a parte das costas com a parte da frente. Nós vamos unir parte direita com parte direita do tecido, né? A parte das costas e a parte da frente e vai unir direito com direito. Vamos alfinetar e passar a costura nas laterais na nossa máquina, dando um retrocesso no começo e no final. Agora nós vamos novamente abrir essas costuras com o ferro. Então, como tá do lado avesso, eu não vou pôr o paninho, mas se vocês quiserem, podem pôr um pano aqui, um tricoline. Mas pelo lado direito a gente coloca para não queimar o tecido. Agora que a nossa saia está montada, já passamos, né, para abrir as costuras, tá tudo certo. Nós vamos para a próxima parte, que é o nosso revel, ou a nossa pala. Nós vamos montar eles. Antes da gente costurar eles, nós vamos precisar entretelar a nossa pala ou o nosso revel. Então nós vamos pegar uma entretela e vamos colocar pelo lado do avesso. A entretela que eu tenho aqui é uma entretela para tecidos, mas eu acho que ela é de algodão, alguma coisa assim. Mas tem entretela de malha, tem vários tipos de entretela. Nós vamos entretelar todas essas partes para depois a gente costurar elas. Essa daqui é a entretela, parece um tecido, só que com as tramas bem abertas, como se fosse um algodão cru, mais ou menos, uma fralda, alguma coisa assim. E aqui de um lado ela tem cola, do outro lado não tem. Tem entretela que é autocolante dos dois lados e tem entretela que não tem cola, que aí no caso você teria que passar uma cola spray. Então essa daqui tem cola e nós vamos fazer o que? A gente coloca o avesso pro lado da cola. Eu costumo colar o tecido primeiro. A minha professora ensinou assim, a professora Nea Santana, do curso que eu faço de costura de sucesso. Se vocês quiserem saber um pouco mais a respeito do curso que eu faço, eu deixo sempre o link em todos os vídeos, tá bom? Desse curso que é o Costura de Sucesso da Maximus Tecidos. Então o link vai estar na descrição do vídeo. E aí eu coloco a entretela e o tecido por cima já cortado, o tecido, mas a entretela não, para eu cortar depois que já tiver colada a entretela no tecido. Então a gente faz assim com os dois. Esse daqui é o lado avesso e esse é o lado avesso. Deixa eu marcar para eu não esquecer que esse é o lado avesso. Então eu vou colocar assim. E aí eu vou levar lá no ferro, passar para poder colar. Então para colar a entretela nós vamos fazer da seguinte forma. Você pega um pano, pode ser um tricoline, a fralda igual eu vou usar, o que você tiver. Coloca em cima e passa. Só que a gente não passa como se estivesse passando a roupa mesmo. A gente pressiona para a cola que tá na entretela derreter e colar a entretela então no nosso tecido. Então a gente vai pressionando e aí você sempre verifica, olha, tá vendo que tem umas partes que colam e outras não? Então você vai verificando. É assim que fica, ó, pessoal, a entretela já colada no tecido. Agora sim eu vou recortar rente igual ao tecido pra gente poder costurar. E assim fica o nosso revel já entretelado, já cortei. Aqui eu fiz uma marcação que é para eu saber que é o zíper, né? Ou a parte do meio. Porque como a gente tinha feito todas as marcações do avesso e a gente colocou a entretela, não dá mais para ver as marcações. Então eu fiz aqui para saber que aqui seria a parte do meio. Então essas são as duas partes das costas e essa daqui é da frente. Aí a gente precisa costurar, né? Lateral com lateral.
o tecido direito com o direito. Só que antes a gente precisa fazer algum acabamento aqui. Eu não vou colocar o viés, porque essa parte ela não vai mostrar, porque ela fica por dentro. Então, o que eu vou fazer? Você pode tanto passar o zigue-zague aqui na lateral, como também você pode passar a costura da overlock. Vou unir os dois aqui com alfinetes e passar uma costura reta com uma margem de 1 centímetro, que foi o que eu tinha deixado no molde. Agora o nosso revel tá todo entretelado. Passei aqui a overlock, como vocês podem ver nas beiradas. Costurei as duas partes na parte da frente e também já abri as costuras. Agora nós vamos só dar uma arredondada aqui, né, pra ficar mais bonito. Só a gente cortar aqui pra tirar essas pontas, porque aqui nessa parte de baixo nós vamos também fazer o acabamento com viés, igual nós fizemos nas laterais da saia. Então, aqui, nessa parte de baixo, nós vamos fazer o acabamento todinho com viés. Então, vamos colocar o viés aqui todinho, igual fizemos com o lado da saia e também na parte do zíper, e depois nós vamos costurar o nosso viés. E assim fica o nosso revel ou pala da nossa saia depois de feito o acabamento no viés. Agora, nós vamos unir essa parte na nossa saia. Então, pega a sua saia já virada pelo lado direito, nós vamos abrir o zíper. Agora, nós vamos colocar direito com direito. Vamos começar a unir pelas laterais, porque elas têm que encontrar certinho. Essas costuras aqui tem que se encontrar. Então, a gente começa unindo por aqui. Vamos alfinetar. Aí, une a outra lateral também. Lembrando sempre de deixar as costuras abertas, tanto aqui como aqui dentro na parte da saia. Aí depois você pode vir unindo o restante. Aí você vai acomodando para unir. Agora na parte de trás, você abre aqui, ó, o zíper assim, pra gente poder unir aqui certinho. Lembrando sempre de deixar a pence caída pro lado, da forma como a gente tinha passado ela. Se você quiser, você pode alinhavar aqui para ter mais segurança, mas eu prefiro deixar só com os alfinetes, aí eu coloco bastante alfinete para ter certeza que não vai sair do lugar. E agora nós vamos passar uma costura reta aqui, com retrocesso no começo e no final. E vamos também unir aqui a lateral e passar uma costura reta aqui nessa parte onde fica o zíper, dos dois lados, para depois quando a gente desvirar, vai ficar embutida essa costura e já vai ficar presa, o zíper vai ficar escondidinho aqui. Então bora lá pra máquina. Agora eu vou costurar essa parte aqui, olha, que é a parte do zíper. Então a gente vai fazer o acabamento aqui. E assim fica a nossa pala, depois de aplicada. Agora nós vamos dar uns piques aqui, uns pequenos cortes, porque como essa parte é curva, para ela sentar melhor a gente dá esses pequenos cortes. Só toma cuidado para não cortar a linha ali aonde você costurou, porque senão vai abrir. Aqui atrás a gente vai cortar esse excesso do zíper para não ficar incomodando dos dois lados. E vamos cortar também aqui um pedaço desse triângulo. Se você quiser, você pode refilar aqui e tirar, mas como ele vai ficar pela parte interna, a gente pode deixar também. Aí aqui a gente corta assim, ó, para não ficar um excesso ali de tecido quando a gente virar. E aí quando a gente vira, fica embutido o zíper, olha. A gente vira assim
Fica todo o acabamento do zíper, tá vendo? Embutido. Aí aqui a gente pode usar a tesoura ou uma agulha de tricô, de crochê, alguma coisa que ajude você a colocar aqui para ficar bem certinho. Se você vê que tá ainda com excesso de tecido, aí você pode cortar mais um pouco. Agora nós vamos ali no ferro pra gente passar e assentar tudo pra dentro assim, esse revel, né, essa pala que a gente fez, porque senão ela vai ficar voltando. Então a gente vai ali no ferro e assenta essas costuras no ferro. Olha só que linda que fica a nossa saia quando a gente termina de passar, fica bem assentado. Tem pessoas que gostam de passar uma costura aqui interna, né, pra não ficar subindo esse tecido da pala pra frente. Mas eu acho que nesse caso que a pala, ela tá com entretela, nós vamos dar alguns pontinhos nas laterais, eu acho que não precisa. Então aqui, ó, por exemplo, tá vendo que fica esse acabamento aqui pra fora? Nós vamos colocar, dobrar assim pra dentro, e aqui nós vamos dar uns pontinhos pra esse acabamento ficar bonito. Dos dois lados nós vamos fazer isso. Você dobra essa ponta aqui, ó, de dentro e dá alguns pontinhos aqui. Aqui também nas laterais nós vamos dar alguns pontos à mão para fixar a nossa pala na saia e não ficar subindo. Então é só fazer alguns pontinhos à mão, um aqui, outro aqui, faz 2 pontinhos, um de cada lado, sem pegar o tecido da frente, só para segurar a nossa pala aqui. Se vocês não sabem ainda os pontos à mão, já falei para vocês, tem um vídeo aqui no canal, vou deixar esse vídeo nos cards e também na descrição para vocês aprenderem os pontos à mão. Mas é algo bem simples. Olha só que perfeição de pala. Nossa saia tá praticamente pronta. Já colocamos a pala, tá tudo fixado, bem bonitinho. Agora falta a barra da nossa saia. Essa barra eu vou fazer ela uma barra de 4 centímetros. Então eu vou virar 1 centímetro para dentro e depois mais 4. E aí você vê como é que vai ficar, se fica do seu agrado. Nós vamos passar uma costura. Aí vai ficar uma barra mais larga. Então você pode marcar 1 centímetro aqui, ó, com giz em toda a barra. E nessa marcação depois, você vem passando o ferro, porque aí fica mais fácil, pelo menos eu acho. Aí você, no ferro, você vem marcando. Você passa o ferro. Esse tecido vinca bem, então vai ser fácil fazer. E depois você marca também, se você já quiser, já marca de 4 centímetros para você fazer a mesma coisa, vir vincando com o ferro. E sempre lembra de deixar as costuras das laterais abertas, tá? Quando você for fazer essas costuras, para essa parte ficar aberta, o acabamento ficar mais bonito. Então, vou fazer toda a marcação, vou no ferro passar para vincar a barra e depois a gente costura na máquina. Agora eu vou alinhavar aqui, depois passar o ferro de novo para deixar bem marcadinho pro lado avesso mesmo. E aí a gente vai passar uma costura reta na máquina. Então, vamos fazer aqui a barra da nossa saia. Eu vou fazer com um ponto número 4, que é para ficar mais largo e eu acho que fica mais bonito o pesponto. Mas se você quiser, você pode fazer os pontos invisíveis à mão. E a gente não dá retrocesso nem no começo e no final. Essas linhas que sobrarem, a gente deixa sobrar bastante linha, que é pra gente dar o acabamento por dentro. Essas linhas que sobram por fora, a gente coloca pra dentro com a agulha e dá uns pontinhos à mão. Assim o acabamento fica mais limpo e bonito. Ó, eu coloquei as 2 pontas da linha que sobrou ali, coloquei na agulha. Agora eu passo aqui pra dentro, pra ficar esse ponto vai ficar escondido. A gente só tem
tem que tomar cuidado para a linha não ficar saindo da agulha, escapando. Aí você faz aqui, ó, alguns pontinhos à mão. Vão sobrar 4 pontas de linha, então você pega 2 e faz esses pontinhos à mão. Depois você pega mais 2 e faz outro pontinho à mão. Você vê como é importante, mesmo com máquina, a gente saber fazer os pontos à mão, para fazer alguns acabamentos. E aqui vai ficar escondido, ó, por dentro da costura. Agora a gente só tirar esse alinhavo e a nossa saia está pronta. Viram só, pessoal, que acabamento limpo, lindo, impecável por dentro. Esse é o acabamento que eu aprendo no curso que eu faço, o curso online Costura de Sucesso. Eu já fiz um vídeo aqui falando um pouco a respeito desse curso que eu faço. Se vocês quiserem conhecer, porque isso é só um pouquinho, né, do curso que eu faço, mas se vocês querem fazer um curso de costura também online, eu vou deixar o link desse curso aqui embaixo na descrição. E esse tipo de acabamento agrega muito valor às nossas peças, porque ele é um acabamento bem limpo, bonito, digno da alfaiataria. Se vocês gostaram do vídeo de hoje, já deixa o like aí para eu saber que vocês estão gostando desse tipo de vídeo. Comenta para mim qual a cor da saia que você vai costurar. Comenta também para mim qual outra peça você gostaria que eu trouxesse aqui, o passo a passo para vocês aprenderem. E não esquece de compartilhar esse vídeo com uma amiga costureira. A gente se vê aqui no próximo vídeo. Tchau!